Veja só, podemos até achar que tudo é aleatório ou que coisas acontecem e aparecem casualmente no nosso mundo. Mas tudo tem explicação e muitas vezes a explicação é mais profunda do que parece. E isso se torna mais interessante quando observamos a geometria, as proporções áureas e principalmente Fibonacci. E me parece que tudo que é criado pela natureza segue um padrão de sequências de números ou geometria, que parece aleatório, mas não é. E eu vou mostrar que a inteligência que criou o mundo tem mais lógica do que você pode imaginar. Vamos então mergulhar no mundo da geometria sagrada e entender de maneira fácil e simples essa lógica. Eu não vou explicar todos os mistérios do mundo e da vida, mas vou mostrar que o mundo, a nossa vida, não é tão aleatória como pensamos ser. E as coisas que ocorrem conosco normalmente não têm explicações fáceis, mas tudo pode ser explicado mesmo que ainda não compreendamos agora. Entenda uma coisa importante: há coisas no nosso mundo que, embora pareçam aleatórias, na verdade são totalmente previsíveis e certas. E eu vou mostrar um caminho dentro da geometria sagrada e dar várias informações que talvez não conheça e ligar tudo isso ao nosso dia a dia e à nossa vida. Afinal, não é porque eu e você não entendemos sobre toda a nossa vida que ela não tem uma explicação, e tenho certeza que descobrirá toda essa verdade em breve. Veja só. Nem eu e nem você sabemos por que nascemos e estamos aqui, mas pelo menos nosso corpo físico segue um modelo matemático padrão, conhecido e lógico. E vamos entender primeiro as definições mais simples. A definição de geometria sagrada pode ser dividida em duas partes e depois serem juntas novamente. E veja só, o dicionário define sagrado como sinônimo de santo, mas existe outro sinônimo pouco conhecido para sagrado, que é a palavra segredo. E a palavra geometria significa literalmente medir a terra. Veja, todos nós sabemos que medir algo é dimensionar o seu comprimento, largura e altura. E o importante de tudo isso, dessa definição, que essa união dessas definições mostra uma união entre o físico e o espiritual. E justamente por isso a geometria sagrada pode ser visto como um código oculto dentro da criação, presente na estrutura do universo, na natureza e no próprio corpo humano. Afinal, tudo que existe segue um padrão matemático que, quando analisado, revela que é uma inteligência subjacente organizando tudo isso. E como vimos até agora, a geometria sagrada nos mostra que existe uma lógica universal que organiza o cosmos e nos conecta com a própria natureza da criação. Essa lógica, que muitos chamam de divina, é formada por padrões e proporções matemáticas. Inclusive, isso se expressa com os números de Fibonacci e a sequência áurea, que manifestam em tudo o que existe, do micro ao macrocosmo. E agora olha só, eu vou entrar num outro ponto também interessante ligado a tudo isso. E se eu dissesse que Nikola Tesla, um dos maiores gênios que o mundo já conheceu, acreditava que a verdadeira chave para entender o universo estava em números específicos, hein? E Tesla dedicou parte de sua vida a explorar a importância dos números 3, 6 e 9. Segundo ele, esses números eram os mais poderosos e detinham a chave para a compreensão profunda da criação e da vida. Então, vamos explorar agora o que ele queria dizer com isso. Nikola Tesla, um dos maiores inventores e cientistas da história, acreditava que o universo estava estruturado de maneira matemática e vibracional, sendo os números 3, 6 e 9 os pilares fundamentais dessa organização. Ele afirmava que compreender a grandiosidade desses números nos permitia acessar os segredos mais profundos da nossa existência. Mas o que é de tão especial nesses números? Para entender a sua importância, precisamos observar como esses números aparecem em padrões naturais, na matemática e até mesmo na espiritualidade. Veja que o número 3 sempre esteve associado à criação, à manifestação e ao equilíbrio, e ele é encontrado em diversas culturas e sistemas de crenças. Por exemplo, no hinduísmo temos a Trindade Sagrada, que é Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. No cristianismo há a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na ciência, ela aparece na estrutura dos átomos, como prótons, nêutrons e elétrons.
E veja só, no tempo temos o passado, presente e o futuro. Até mesmo na linguagem usamos frequentemente padrões triplos para dar impacto e significado, como por exemplo, veni, vidi, vici, ou seja, vim, vi e venci. Então, para Tesla, o número 3 representava a base da criação e a forma como a energia se move no universo. Ele via a realidade como composta por padrões cíclicos de energia e acreditava que tudo seguia um fluxo de 3 estágios: nascimento, vida e morte, ou início, meio e fim. Além disso, na matemática, qualquer número multiplicado por 3 resulta sempre em um padrão recorrente. Veja só essa sequência numérica que eu vou te mostrar. Olha que interessante, tudo resulta em 3, 6 e 9. Bom, dentro disso, indica que o número 3 mantém um ciclo matemático consistente, reforçando a ideia de que é a base estrutural da realidade. Já o número 6 é frequentemente associado à harmonia e à interconexão entre os opostos. Por exemplo, na natureza, a estrutura do favo de mel segue um padrão hexagonal, maximizando a eficiência energética. Já no ser humano, o carbono, que é a base da vida, possui 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. E no universo, o hexágono também aparece em formações naturais, como a famosa tempestade hexagonal no polo norte de Saturno. E matematicamente, o número 6 aparece como um ponto intermediário entre os ciclos 3 e do 9, mantendo um equilíbrio entre os dois extremos. Então, se o número 3 representa a criação, o número 6 simboliza a organização dessa criação dentro do universo físico. E o número 9 era considerado por Tesla o mais significativo de todos, pois ele representa a conclusão e o infinito. Olha só, se você somar todos os números de 1 até 9, obtém 45, e somando 4 mais 5, temos 9. Veja que qualquer número multiplicado por 9 sempre retorna ao próprio número 9, e esse padrão se repete indefinidamente. Veja só esse gráfico que eu estou te mostrando, tudo sempre retorna ao 9. Isso indica que o número 9 atua como um código matemático do universo, um número que sempre se mantém constante e que permeia todas as camadas da existência. Veja só, Tesla acreditava que o número 9 era a assinatura do Criador, o número que transcendia o tempo e o espaço. E ele viu o número 9 como a chave para acessar níveis superiores de consciência e compreensão do cosmos. E Tesla sempre dizia, se você quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E os números 3, 6 e 9 parecem estar ligados intimamente a essa ideia. Esses 3 números aparecem em padrões matemáticos, na estrutura do DNA humano, nas proporções da música e até mesmo na ressonância de ondas eletromagnéticas. Mais uma curiosidade, um exemplo curioso é que se observarmos os ângulos de uma circunferência, eles sempre resultam em múltiplos de 9. Observe esses graus e os seus resultados, todos terminam em 9. Isso sugere que o número 9 está codificado na própria estrutura da realidade e que de alguma forma tudo está interligado por essas frequências ocultas. E agora, continuando a ideia dos números, olha, a sequência de Fibonacci e a proporção áurea revelam a maneira como a natureza organiza a matéria. E os números 3, 6 e 9 podem ser a chave para compreender a maneira como a energia flui e se manifesta no universo. Podemos ver essa ligação em vários padrões. Por exemplo, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci segue uma proporção áurea e hexagonal que se relacionam com os números 3 e 6. Já a espiral de Fibonacci encontrada na natureza segue um fluxo de crescimento que se alinha às ideias de Tesla sobre vibração e frequência. E olha só, o som e a música, que são fenômenos vibracionais, seguem padrões numéricos baseados no 3 e no 6, como as oitavas musicais. Dessa forma, a matemática sagrada não apenas revela a estrutura física da criação, mas também fornece indícios de que a nossa própria consciência está conectada a um padrão universal. E é isso que Tesla acreditava ser a chave para compreender nossa verdadeira natureza. E ao analisarmos esses números, percebemos que há uma ordem intrínseca na realidade que vai além do que a ciência convencional compreende até hoje. E o que Nikola Tesla nos mostrou é que a energia, a vibração e os padrões matemáticos não são apenas conceitos abstratos, mas sim a base sobre a qual toda a criação se estrutura. Agora que entendemos melhor o papel dos números 3, 6 e 9 como chaves para a compreensão do universo, podemos avançar para outro conceito matemático essencial, que é justamente a proporção áurea e sua relação com a criação, a natureza e a geometria sagrada.
Então vamos lá, um dos conceitos fundamentais da geometria sagrada é a proporção áurea, representada pelo número φ. Esse número está aqui abaixo. Veja só, assim como o π, que representa a razão entre as funções e o diâmetro de um círculo, o φ é uma matemática constante. A sua expansão decimal começa assim, como está mostrado aqui embaixo, e continua infinitamente. Veja só, um dos exemplos mais famosos dessa proporção φ é o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. E essa ilustração representa a harmonia e a perfeição do corpo humano, onde cada parte do corpo está relacionada com as demais, seguindo a proporção áurea. Só para você ter uma ideia, se dividirmos a altura de uma pessoa pelo comprimento de sua perna, ou a distância do umbigo à cabeça pelo comprimento total do corpo, obteremos valores próximos de φ. Isso demonstra que o corpo humano não é uma criação aleatória, mas sim uma estrutura projetada com base em um padrão matemático preciso. E a sequência de Fibonacci é outra peça essencial dentro desse grande quebra-cabeças universal. A sequência de Fibonacci é uma sequência numérica que começa com 0 e 1, e cada número subsequente é a soma dos dois números anteriores. Esse é o exemplo da soma dos números de Fibonacci. Começa com 0 e 1 e, seguindo a regra da soma, encontraremos toda essa sequência que você está vendo aqui. Essa sequência continua infinitamente. E se olharmos ao nosso redor, essa sequência está presente em quase tudo. Olha só, está presente na disposição das pétalas das flores, no crescimento dos galhos das árvores e na formação das conchas. Inclusive na estrutura do nosso DNA e até mesmo nas galáxias em espiral. E o mais impressionante é que conforme os números avançam na sequência, a razão entre um número e o anterior se aproxima de φ. Olha só. A natureza parece seguir essa matemática com precisão, mostrando que é uma ordem invisível organizando toda a vida. Então, se o nosso corpo, o nosso mundo natural seguem padrões matemáticos, isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. E a questão é, a vida é apenas um acaso biológico ou há uma lógica maior guiando nossa existência toda? Afinal, nosso nascimento pode até parecer um evento aleatório, mas se o próprio corpo segue um código numérico, então há uma inteligência organizadora por trás de toda a criação. Afinal, cada detalhe, desde a espiral das galáxias e até a formação de uma folha, segue um padrão preciso e perfeito. Isto mostra que o Criador primordial, seja qual for a sua definição sobre ele, deixou impressões digitais na matemática do universo. Então veja que a geometria sagrada é a ponte que conecta o visível e o invisível, o físico e o espiritual. Assim sendo, não estamos aqui por acaso. Nossa existência é parte de uma equação cósmica perfeita. E a criação do universo e da vida segue uma lógica matemática perfeita, como eu disse, eliminando qualquer noção de aleatoriedade e mostrando que tudo tem um propósito. Isso significa que a sua vida e o que acontece com você não é aleatório e nem casual. Tudo tem um motivo e apenas não entendemos ele ainda. E vejo que há muita coisa para ser explicada e compreendida, mas eu posso te ajudar a entender melhor essas ideias. Eu sugiro que leia o meu e-book Os Níveis do Despertar, pois de maneira simplificada e acessível gratuitamente, eu desvendo alguns mistérios interessantes. E você pode obtê-lo apontando sua câmera para esse QR Code ou ainda pegar o link que está na descrição do vídeo. Agora, se desejar mergulhar e se aprofundar nesses assuntos, eu tenho um curso disponível onde eu dou uma explicação para uma compreensão integral do mundo interno e também do mundo externo. E se desejar saber mais sobre o curso, aponte sua câmera para esse QR Code e também pode acessar pelo link que está na descrição do vídeo. Eu sei que a vida que leva toma todo o seu tempo e não deixa espaço para estudar esses assuntos tão importantes e que explicam a nossa existência. Por isso, para continuar a expandir a sua consciência, é importante estar sempre visitando o meu canal para se atualizar e descobrir novos conceitos e ideias. Um grande e fraternal abraço, ser divino que você é, assim como eu sou. Que tenha saúde para cumprir a sua missão de vida na totalidade. Tenha sucesso em alcançar o seu propósito de vida e que com a sua presença ajude a transformar correta e positivamente você e o mundo. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.